Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Nós e Ele. Hoje nós estamos aqui com a querida, com a nossa querida, linda, maravilhosa, Aline Toledo. Ai, eu mesma. A Aline hoje, ela vai compartilhar da história dela muito forte, uma história de superação em Deus, de milagre do Senhor, né? Então, antes de nós, a partir da semana que vem, nós estaremos já entrevistando um convidado. Sim. Então, no nosso primeiro e esse segundo episódio, nós estamos contando um pouco da nossa história, que no decorrer aí dos outros episódios, nós vamos sempre estar contando, relembrando a nossa história, né, Aline? É até para o pessoal, para vocês nos conhecerem também, né? Sim. Saber da nossa história, porque acho que a gente é puro milagre, né, Rê? Puro milagre. Nós somos puro milagre aqui. Sim. De contar a nossa história, né? Tudo que a gente viveu. E às vezes a pessoa olha, né, para a Aline, olha para mim e fala, nossa, mas eu nunca imaginei que você poderia passar por esse tipo de problema, superou isso, e a nossa vida é isso, né? A nossa vida, ela é marcada por histórias, todos nós passamos por lutas, milagres, vivemos milagres, e nós estamos aqui nessa terra para testemunhar, né? A nossa história, ela vai servir para edificar a vida de outra pessoa, edificar a fé, e essa pessoa, ela vai, sim, ali se identificar com a nossa história, né, e vai falar, poxa, se ela conseguiu, se ela passou por isso e venceu em Deus, eu também vou vencer, né? Então, por isso que nós criamos esse podcast, algo que Deus tocou no nosso coração, né, Aline? É muito importante, porque tantas vezes a gente está passando por alguma luta, né, alguma dificuldade, e você ouve uma história, você escuta uma palavra, e aí parece que você não se sente tão sozinho mais no mundo, né? Parece que ela vem, né? Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele usa pessoas para falar conosco. Isso também tira a gente, sabe, do vitimismo, sabia, Rê? Com certeza. Porque foi até o que a gente falou um pouquinho da outra na semana passada. Porque a gente sempre acha, nossa, só eu estou passando por isso. Então, exatamente. Nossa, por que eu? Aí a gente pergunta, nossa, mas por que não você? Né? Exatamente. O que a gente tem de alecrim que a gente não pode? Se o nosso mestre, a nossa maior referência, que é Jesus, passou por tantas coisas difíceis também, por tantas afrontas, por que não nós, né? Por que não nós? A gente está aqui para testemunhar que, independente, nós estamos aqui. Exatamente. Independente. Exatamente. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós caminhamos em fé. Então, como é importante nós compartilharmos palavras de fé. É fé. Né? E a fé, ela vai alimentando o nosso coração, nos enchendo e fazendo que nós continuemos e não vamos desistir no meio do nosso caminho. É isso mesmo. Né? Então, eu ouvi uma coisa muito legal de uma pastora que teve uma enfermidade e, enfim, uma enfermidade muito difícil, e ela estava assim, sempre pregando a palavra, daí ficou gravidinha, né, super novinha, e ficou gravidinha também com risco de perder o bebê, e ela tinha uma conferência para fazer. Aí uma outra pessoa falou assim, né, e ela falou, não, eu vou fazer essa conferência, né, Deus já falou, eu vou fazer e tal. E alguém falou para ela assim, realmente Deus pode contar com você, né? Porque conhecendo a história dela, sabendo o que ela já viveu, o que ela estava vivendo, e mesmo assim, ela queria falar, ela queria transmitir algo de Deus, quer dizer que Deus pode contar com ela. Sim, né? E nós estamos aqui para vivermos o nosso chamado. Vivemos os nossos propósitos, os nossos planos de Deus, que são muito maiores do que os nossos. É verdade. Né? Então eu quero até, antes de você começar a contar um pouco da sua história, eu quero ler para você um versículo e deixar um versículo para todo mundo essa noite, que está lá em Isaías 55,
o versículo 8 e 9, que diz exatamente isso sobre os planos, os pensamentos do Senhor. O Senhor diz assim lá em Isaías 55, 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Sim. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então veja, né, Deus ele está muito além dos nossos pensamentos, muito além dos nossos caminhos, tudo aquilo que nós às vezes idealizamos na nossa vida, aquilo que nós acreditamos que seja o que nós devemos viver e passar, muitas vezes não são o que Deus tem. E a gente é tão teimoso, obstinado. Criamos expectativas, né? Verdade. Mas aqui o Senhor está declarando, a palavra diz que declara o Senhor, que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, ele fala lá em Jeremias 29, 11, que os pensamentos que tem a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, né? Porque o Senhor, ele tem para cada um de nós uma vida maravilhosa para nós vivermos. Mas muitas vezes, no meio do caminho, nós iremos viver situações que não faziam parte dos nossos planos, mas já faziam parte dos planos de Deus. É por isso que eu penso, é melhor não ter plano, gente. É melhor não ter plano. Sim. É melhor você viver ali na dependência de Deus Senhor. E falar, Deus, quais são os teus planos para mim? Sim. Porque o que o Senhor permitir que eu sonhe, eu vou sonhar. Exatamente. Porque é tão ruim quando a gente bate de frente, os nossos propósitos batem de frente com a vontade de Deus, né? Porque gera frustração. Gera frustração, aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? E não tem necessidade. Deus está falando, olha, relaxa, fica calma, que o que é teu, vai chegar. Exatamente, né? Da forma perfeita. Perfeita, isso, a forma perfeita. Da forma perfeita de Deus. A gente escolhe, né, os caminhos mais longos da caminhada, né? Exatamente. Mas então, Aline, começa aí a contar desde do comecinho a sua história, como tudo começou e... o bico passando. Como tudo começou, né, que você estava comentando comigo agora há pouco, desde a sua adolescência, né? Isso. Que a sua história começou a ser marcada. Na verdade, a minha história, ela é marcada, assim, por muitas coisas, né? Por uma situação, né, de não ter a paternidade, de não ter as condições ali, de ter o meu pai junto comigo. E ouvindo muitas coisas. Sim. Isso eu até conto mais no meu livro, nós esquecemos de pegar o livro. Verdade. Mas tá bom, gente, depois a gente vai pegar o livro aqui para vocês verem. Então, assim, a questão da infância já foi uma infância mais complicada. E quando chegou na adolescência... Bom, eu vou contar primeiro como que eu descobri a infertilidade para eu chegar naquele dia. Isso, né? É o ponto principal. Então, eu me converto aos 18 anos, né? Tô vindo aí de uma situação terrível. Uma convivência muito difícil com a minha mãe, porque daí eu acho que chega a adolescência, aí chega a rebeldia, né? Sim. E aí a gente fica muito rebelde, e eu tô vindo de uma situação muito complicada com a minha mãe, porque eu não... Ai, perdão, gente, hoje... Aqui, gente, depois eu falo do meu livro. Deixa ele aqui em pé. Isso. Então eu tô vindo aí de uma adolescência de muita rebeldia, muita mesmo, né? Porque eu tinha muito problema com a minha mãe na questão assim de, eu quero ferir ela. Eu não conscientemente. Sim, hoje eu entendo que eu queria que ela fosse chamada na escola, entende? Eu queria esse tipo de coisa porque era como se eu me vingasse de um sentimento de rejeição, alguma coisa. Já consertamos, já nos perdoamos, tá tudo certo. Minha mãe é linda, maravilhosa, viu? Então tudo que eu contar aqui é para a glória de Deus. Amém. E quando chegou me converto ali, eu conheço o Rafa. Falei, nossa, eu que nunca tinha pensado em casar, né? Nunca tinha pensado em constituir família, né? Nem sabia o que era isso. Eu
começa a namorar e aos 22 anos a gente já começa a falar ali de casamento, né? Então eu fui ao médico pela primeira vez. Eu fui ao ginecologista. Uhum. Eu tinha 22 anos, porque eu falei, eu vou ao médico porque eu quero, né, ver, Saber quero me se tá preparar, tudo bem, não sei. tudo, né? Eu já trabalhava, eu só sei que quando eu cheguei lá, a médica fez uma ultrassom em mim e tal, e ela olhou e falou assim, olha, você volta aqui semana que vem, ela falou desse jeito, tá? Ela não me explicou nada, ela falou assim, olha, você volta aqui semana que vem, que a gente vai fazer um outro exame para saber como é que tá a questão de plaquetas e tal, pra gente já marcar a retirada do seu útero. Aí eu peguei, eu fiz assim, eu sozinha, eu lembro certinho desse dia, que eu tava lá e era 6:30 da tarde, sabe aquele crepúsculo do dia? Sei. E aí começou a armar uma chuva. E você chegou pra ela e falou que você tava indo lá pra fazer, porque você ia casar e tudo mais. Eu queria casar e tal. Eu não sei se ela achou que, nossa, essa menina tá vindo no médico com 22 anos, ginecologista, né? Ela não sei se ela não acreditou, mas ela falou comigo como se eu já fosse, né? Eu já era uma coisa corriqueira, madura. Que já sabia mais ou menos o que estava passando. Né? Isso. Aí eu falei, não, mas como assim tirar o útero? Eu falei, não, olha aqui, ó. Ela me mostrou lá. Você não tem útero. Você tem mioma. Olha, eu não consigo ver útero. Só... Aí você via aquelas monte de pelote, parecia um sagu. Você vê um sagu ali. Daí eu falei, não. E aí eu saí de lá com aquele papel, até chocada. Falei, meu Deus, como que tira útero? Que agora? Mas eu não vou ser mãe? Mas como assim? Isso aí. E eu lembro que da clínica, eu peguei um ônibus para ir para casa e da clínica começou a chover. Então eu comecei a tomar aquela chuva, uma tempestade. Então eu estava tão aflita. Era um balde de água fria que você estava recebendo. Total, bem, né? Só nas costas ali. E aí eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou dar essa notícia pro Rafael, né? Uhum. E aí as pessoas se compadecem, né? Porque você tem 22 anos com o diagnóstico desse. Menina, né? E aí vamos no outro médico, vai no outro médico, vai no outro médico, vai no outro médico. Foi em 5 médicos. Nisso foi 1 ano. Até eu ouvir, olha só, gente. Eu falo que se eu tivesse retirado o útero lá, eu teria sofrido menos, Rê. Porque daí eu fui num médico e ele falou, não, realmente, não tem que fazer. No outro, não tem que fazer. E toma remédio. Ficou protelando. Toma remédio, protelando. Eu, de 60 quilos, eu fui para 100 quilos. De tanto remédio. Não só de remédio, também de muitos hormônios, mas também de ansiedade, de frustração, descontar na comida. Então, eu lembro que eu parei de usar as roupas que eu usava, comecei a usar as roupas da minha mãe. Aí achamos um médico aqui que falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar para tirar o útero. Se eu conseguir, eu deixo o teu útero aí, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Entrei na cirurgia, fui isso ano. E aí nesse meio tempo, desse 1 ano que passou, em relação a Deus, o que você sentia? Porque você se converteu, né? Se converteu, conheceu o amor da tua vida, sim, né? Planos de casar, tudo tal. De repente, tudo isso vem por água abaixo e falou, nossa, agora como que eu vou dar continuidade à minha família? Eu não posso mais, né? Não posso ser mãe. O que isso gerou em relação à tua fé em Deus? Primeiro, falando do Rafael, né? Eu cheguei nele já de cara e falei, ó, e aí? Nós estamos para casar e pode ser que não aconteça, né? E daí foi quando ele falou para mim, olha, não importa, eu não tô casando com você por causa de filho, nós vamos casar e acabou. Então com ele eu já tinha resolvido ali. Mas com Deus era aquilo, né? Porque daí você começa a entrar em oração. Então eu ainda, como estava muito recente, eu ainda tinha esperança de que eu estava vivendo um período de Ana na minha vida. Sim. É um período de infertilidade, eu sou jovem, todo mundo falava pra mim, nossa, mas você tem 23 anos, tá pensando nisso agora? Ih, minha filha, você tem até 40 anos pra você pensar em filho. Então, de certa forma, era ruim viver aquilo, eu já estava num período, eu já estava num processo depressivo, já
Não sabia? Não sabia. Sim. Mas eu já estava no processo depressivo, só que para mim era aquilo. É aquilo, Renata. É duro quando você acostuma com a dor e com o sofrimento. É. Então, eu sempre achava, eu me sabotava muito. Então, era aquilo assim, eu sei que para mim não vai dar certo. Então, eu já tinha aquilo para mim. Só que eu tinha um tempo pela frente, de 23 anos, porque eu sei que a idade de uma idade boa para a mulher engravidar é até 35 anos. Depois, hoje em dia não, hoje em dia mulheres engravidam com 40, né? Uhum. Até mais. Só que eu tinha aquela incerteza, mas sempre assim, ó, vinha um profeta na igreja, ai, vamos orar por ela. Eu vim cá, Aline, vem cá, deixa ele pôr a mão no seu ventre. Colocava a mão na minha barriga. Então a gente estava aquilo, vamos lutar. Então ainda não tinha um sentimento definido no meu coração quanto a Deus, porque eu achava que era uma aprovação. Tinha uma expectativa. Era uma aprovação. Uma aprovação. É, porque um dia eu ia lá e eu ia levar o meu milagre e ia dar tudo certo. Mas eu tinha que passar por aquilo. Uhum. Passaram-se um ano, eu já fisicamente já estava debilitada, mentalmente também. Emocionalmente. Tá? Mas na época eu não dei atenção a isso. Importante eu dizer que na época eu não dei atenção a isso, porque eu também, muito proativa, muito faz tudo, muito nunca diz não, muito, por favor, olhem para mim, por favor, não me rejeitem. Ai, me amem, olha o que eu faço, que lindo. Entende? Então você não tem tempo para você olhar para sua dor, porque é ruim, né? Vamos combinar, é ruim ficar você olhar no espelho e ver o tanto que você tá doente. Comiserando. É isso. Você não quer, então você quer encher os teus dias, você quer encher a tua vida de coisas para fazer. É um perigo, isso é um perigo. A pessoa que é muito ativista pode observar. Uma hora o corpo vai pedir a conta. Vai pedir a conta. Aí o que aconteceu? Fiz a cirurgia. Nessa cirurgia foi tudo muito estranho, porque quando eu entrei para fazer a cirurgia, o meu médico, ele estava com dor. Então ele estava coado num canto, assim, ó, Meu Deus. E ele estava meio travado da coluna. Eu falei, Deus, o que vai acontecer comigo? E eu assinei um termo dizendo que se eu precisasse, eu retiraria o útero. Por conta da idade. E ele falou para mim, eu já tinha 23 anos, né? Daí ele falou assim, olha, você vai fazer essa cirurgia, se eu conseguir deixar o teu útero, eu deixo. Se não, a gente tira. Mas, sabe, olha, gente, eu tinha uma fé tóxica. Tá entendendo o que eu tô te falando? Porque, olha, eu vou falar uma coisa, fé não é ter pensamento positivo, Rê. Não é verdade? É verdade. E eu tinha essa fé tóxica. Não, imagina, já deu certo. Uma fé cega, né? Fé cega. Eu nunca olhei nesse tempo e falei, Senhor, mas o Senhor quer que eu faça essa cirurgia, Deus? Uma fé egoísta. Uma fé egoísta, né? É a fé do meu jeito. Uhum. Então, é muito hipócrita, não, mas é muito pretensão da minha parte falar que eu tinha fé em Deus. Eu tinha fé que Deus ia me curar. Claro que a fé que Deus cura, nós não podemos nunca duvidar do que Deus pode fazer, jamais. Exatamente. Mas a gente tem que estar aberto para aquilo que Ele quer fazer. Não também. Pro não. E eu não tinha isso. Então ele falou isso para mim. Ele falou, eu assinei, mas que você guarda esse papel que vai servir de testemunho. Então eu era muito imatura. Eu era uma menina, eu tinha me convertido aos 18 anos, eu não tinha uma base bíblica, né, para eu entender o que era. Será que eu estava certa? Tinham pessoas que percebiam, que olhavam para mim assim, ó, tipo, Aline, não, só que eles não tinham coragem de falar, porque é como se você estivesse no contra o sonho da pessoa, né? Então tinham pessoas que não me falavam, mas eu sentia pelo olhar. Eu tenho uma sensibilidade, assim, às vezes com o olhar das pessoas. Uma reprovação daquilo, mas aí dentro de mim eu já falava, com certeza tá me desejando mal. Tá repreendido em nome de Jesus. Esse olhar. É isso mesmo, Rê. Tá repreendido esse olhar, em nome de Jesus, porque eu vou conseguir. Né? E aí realmente tinha isso, mas ninguém tinha coragem de falar, né? Aí o que aconteceu? Fiz essa cirurgia. Nessa cirurgia, tinham 2 médicos. Obviamente, eu não vou falar o nome deles, porque se eu falar, todo mundo vai falar assim, mas então é isso mesmo. Um deles, quando pegou o útero lá, né, viu, ele falou assim, pelo amor de Deus, arranca isso aí. Olha a situação que tá esse útero. E o outro, que tava com dor lá,
não teve coragem. Eu acho que ele ficou com dó de mim, sabe? Você é novinha. Por causa de eu ser nova e tal. Isso me causou todo o transtorno que eu tive depois em 10 anos. Só que ele ficou com dó. Eu tinha 23 anos, ele falou, não, nós vamos tirar mioma por mioma. E vai lá. Meu Deus! Rasga o útero aqui, tira o mioma, costura. Rasga o útero aqui, tira o mioma, costura. Pai. Costura. E isso foi o quê? 30, 40 miomas. Não é um mioma. Se fosse um mioma grande, não. Eram vários assim. Eu lembro que ele chegou com um pote pra mim no outro dia que eu acordei assim. Um pote. Parecia um monte de almôndega dentro do pote de remédio indo pra biópsia lá. Ele falou, tirei o teu útero, tá cheio de ponto. Ele ainda falou assim pra mim, olha, eu nem sei o que foi que eu fiz aí. Então eu entendo que ele quis de tudo quanto é jeito salvar o útero. Tentou todos os recursos. Tentou todos os recursos. Só que isso trouxe uma aderência no meu abdômen. Porque quando você mexe, né? Por isso que quando a pessoa, vamos supor, tira aquele apêndice, quando é uma cirurgia muito invasiva, o que acontece? Acontece uma aderência. Então as trompas aderiram ao corpo. A trompa ela é mínima, né? E é lá na trompa que acontece a fecundação. Então não tinha Cristo que ia conseguir fazer, porque a trompa enrolou, embolou. Os pedaços do meu útero foram para trás do meu intestino, da minha alça intestinal. Não tinha como. Só que eu tava de útero. Até então eu não sabia de tudo isso. Eu fui saber depois em 2019. O importante é estar com o útero. Mas eu tava com o útero, quer dizer, se tem útero, tem chance esperança. de ter. Isso mesmo. Eu não sabia do caos que estava dentro de mim. Entendeu? Literalmente o caos mesmo dos meus órgãos. Mas eu tava com o útero, eu acredito. E aí, gente, foi uma cirurgia tão sofrida, porque não pegou a RAC. Eu fiquei com um roxo nas costas que veio até o pescoço. As minhas costas, quando eu olhei, eu tomei sangue, tive que tomar sangue. Porque eu perdi muito sangue. Eu quase morri nessa cirurgia. E aí, um corte enorme de 30 pontos. As minhas costas toda roxa, tomei anestesia geral. Nossa. Então, quando eu abro o olho urrando de dor, gritando de dor. E aí a minha mãe falava assim pra mim, calma, teu útero tá aí. Então, tudo bem, então vale a pena essa dor. Suporta. Gente, mas que dor, eu acho que é uma dor. Eu tinha acabado de sair da sala de cirurgia, que durou muito tempo. Então eu tinha acabado de sair, mexeu em tudo, mas eu gritava de dor. Mas eu sou forte, né, Rê? Sou forte, aguento isso aqui. Nada de chorar, não. E outra coisa, isso aqui a gente resolve rapidinho, daqui a pouco passa, e o importante é que o meu útero tá aqui. Pronto, aí começou a gerar uma idolatria do útero, sabe? Porque eu ficava assim, meu Deus do céu, agora vai. Aí ele falou assim, então você, depois quando eu voltei nele, né? Nossa, eu já tava assim, muito mal. Emocionalmente. Mas é engraçado como eu não me percebia, sabe? Aí eu voltei nele e ele falou assim, olha, agora você vai esperar 1 ano e vai engravidar. Você vai engravidar porque o que eu fiz aí, eu não sei o que eu fiz aí. Então eu deixei o útero aí pra você tentar ter filho. Ele falou pra mim. E eu não estava nem casada ainda. Pronto, Rafael do céu, pelo amor de Deus, vamos casar agora. Vamos casar agora, porque a gente tem que ter filho. Pronto, aí virou uma corrida contra o tempo. Sim. Aí ainda passou, que 2006, eu casei em 2009 ainda. Porque nesse meio tempo eu daí separei do Rafael, porque não tem relacionamento que aguente uma pressão dessa e tal. E você já estava doente emocionalmente? Já estava e não percebia. Porque o foco era o útero e não só a saúde emocional, né? Total, eu não queria saber de mais nada. Eu queria casar para ter filho. Porque o médico falou que eu tinha pouco tempo para ter filho. Eu tinha que fazer o que o médico falou. Sim. E eu era muito assim. O profeta falou, então eu tenho que fazer. É para você rolar no chão. Então eu vou rolar no chão. Não, nunca falaram, né? Mas se falasse, certo, eu faria, entendeu? Aí casei em 2009. Só que eu já casei assim, vou engravidar na lua de mel. Entende? Porque agora eu casei, agora tá tudo certo, agora eu não vou mais tomar remédio, nem precisava tomar remédio. E é engraçado que você falando assim, quando você disse que se o profeta falasse, né, era uma verdade, era uma verdade absoluta, né?
e as pessoas e o médico falando do útero e tudo mais, só que em nenhum momento, você aqui contando pra gente, você menciona se perguntando pra Deus, Não né? tem como. O que o Senhor quer? Muito pelo contrário. Eu posso até mencionar, eu dizendo assim para Deus, Deus, por quê? Por que comigo? Aí sim. Muitas vezes, essa pergunta eu fiz, mas nunca assim, Deus, para quê? O Senhor quer que eu seja mãe Sim. assim? Deus, o Senhor quer que eu parta para uma adoção? O Senhor quer que eu seja uma mãe? Esse útero, ele vai gerar, é para estar aqui? Só tá me causando transtorno, doença mesmo. Uhum. E que vai servir de que isso aqui, né? Mas eu nunca falei isso para Deus, nunca. Eu sempre estava focada, eu vou engravidar. Aí casei. Nossa, daí depois que eu casei, meu emocional foi por água abaixo. Porque agora eu estava casada. Sim. E quando um casal casa, daqui a pouco começa o quê? Agora vem bebê, né? Uhum. Agora vem bebê. As pessoas cobram isso. Cobram isso demais. E vai vir bebê agora, vai vir bebê. E começou a acontecer uma coisa com o passar do tempo. As minhas amigas começaram a casar e ter filhos. Então, pessoas que casaram depois de mim começaram a engravidar, ter filho. E era tão assim, que eles tinham até um certo cuidado comigo. E na época eu não enxergava, mas teve uma amiga que até falou assim, vamos no médico comigo? Você está precisando de um ginecologista? Eu falei, tô, porque eu quero voltar a fazer o tratamento. Então vamos, que eu vou com você. Aí ela foi ver como que ela estava, se ela estava bem, daí ela engravidou. E você? Entendeu? Ela quis tanto que eu participasse daquele momento para eu não ficar chateada. Uhum. Só que eu não conseguia. Claro que eu ficava muito feliz por elas, mas eu ficava assim, eu fiquei para trás de novo. Não eu de novo. Aí lá vem a rejeição de novo. Aí aquele sentimento de rejeição era tão latente que eu reconhecia ele. Sabe quando você reconhece um sentimento dentro de você? Uhum. Porque ele é tão comum, né? Faz parte já então, toda vez que alguém engravidava, eu ficava muito triste, não assim pela pessoa, mas era assim, eu olhava para ele e falei, fiquei para trás de novo. Acho que Deus está esquecendo de mim. Aí eu comecei a ir para Deus, mas também não perguntando, foi sempre assim pelo sentido de, Deus, eu pequei demais, né? O que eu fiz? Era como uma punição. E eu queria entender o motivo, por que Deus estava me punindo tanto. Né? Deus, onde que eu preciso pedir perdão? Pecados geracionais, eu não sei o quê, maldição hereditária, e tudo que eu podia fazer, porque era como se fosse, agora que eu fiz isso, eu engravidei. Você entendeu? Não era Deus fazendo, era eu fazendo. Sim. E você encontrando a razão, a raiz da culpa, né? Pronto. Então teria uma explicação do porquê. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu comecei a adoecer mentalmente por causa dessa infertilidade, eu não sabia o que era síndrome do pânico, eu não sabia o que era depressão, nada disso. Muito pelo contrário, tá com síndrome do pânico? Tá bom, deixa eu começar a trabalhar, rapidinho melhora. É sério? Vai lavar a roupa no tanque. Eu era dessas, viu? Me perdoa, mas eu era dessas. Porque eu achava que, nossa, que frescura. Pra mim era uma frescura. Até que aconteceu comigo, né? Aí quando aconteceu comigo, tô lá em 2014, então tô desde 2009, casada. Meu Deus, olha quanto né? Tentando engravidar. Isso assim, vou no médico X. Não, Aline, vamos fazer esse tratamento, não dá certo. Alguém fala, tem um médico outro. Aí eu vou no outro médico, vou lá, faço. Quanto que ficou? Ficou isso. Vamos lá, vamos fazer empréstimo no banco. Vamos. Então, assim, era dinheiro não via em casa. Além do que, chegou uma hora que não tinha mais de onde tirar, de recurso. 10 anos tirando os recursos, não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha nada. Porque estava tudo para essa gravidez. Meu Deus do céu, que idolatria que é isso? Depois você para pra pensar, né? Então, 2009, até que chega 2014 e eu começo a adoecer, não só meu físico, né? Mas também mentalmente. E eu lembro que as pessoas falavam assim, você tem que descansar, você é muito ansiosa.
E eu falava, gente, mas como é que descansa? Ai, tá bom, não quero mais pensar em filho, não quero mais pensar em filho. Uhum. Aí eu ia fazer outra coisa, só que daí eu me jogava naquela outra coisa. Então não era uma coisa assim, Saudável, né? saudável, eu e Deus. É. Era uma coisa, eu e o que eu posso É. fazer para melhorar Uma isso. válvula de escape, sempre arrumando uma válvula. Isso me mostra, até assim, pensando, como que eu não tinha relacionamento com Deus. É. Entende? Eu não tinha um relacionamento íntimo com o pai. Sim. Eu não, ou melhor, vou até melhorar essa frase. Eu não conhecia a paternidade dele. Eu acho que por eu não ter conhecido paternidade nenhuma na Terra, eu não sabia o que era. Era raso, né? Ah, ele é Deus, Ele ele é tá Deus, lá, ele tá ele lá. tá lá. Ele tá lá Tá e tá tudo me bem. castigando, porque olha, Tá me tá me castigando. castigando, porque, né, olha o que tá acontecendo. E eu, em nenhum momento eu pensei em parar, né, em olhar pra mim, cuidar de mim. Aí comecei a adoecer, só que 2 anos antes, foi 2014, então 2012, eu comecei teve uma época que eu parei de trabalhar, eu dormia 24 horas por dia. Olha aí, depressão. Todas as noites, pelo menos, para não falar que foram todas as noites, vai parecer exagero, mas pelo menos 4 vezes na semana, durante 2 anos, eu tinha pesadelos horríveis. E todos esses pesadelos eu sonhava com dente caindo e apodrecendo na minha boca. Todos, mas era direto. Eu sonhava que estava nascendo dente no céu da boca. Eu sonhava que tinha noites que eu sonhava que tinha uma poça de sangue saindo da minha boca e os dentes todos estraçalhados aqui. E eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era colocar a mão para sentir, porque era tão real. Ou então dente mole, molenga, e daí quando caía pus. 2 anos, Renata, sonhando com isso, você acredita? Ai, gente, é só a psicanálise, né, pra poder explicar, e ele sonhar com a perda de dentes, ele representa você está perdendo, né? Representa perdas. Você sabe que eu nunca, eu queria, uma vez parece que eu vi o pastor Vinícius Iracete falando alguma coisa sobre sonhar com perda de dentes, sobre tribulação, de luta, isso, prejuízo. Mas foi a única vez que eu fui, né? Porque você vai pesquisar na internet, vai ter de tudo, né? Não tem de como. tudo. Tem de tudo. Tem que ter cuidado, né? Aí eu sei que eu sonhando com aquilo, e aí eu já não dormia mais. Então eu sonhava com um avião caindo, que eu tava dentro de um avião, que o avião tava caindo, que o avião tava caindo na minha cabeça. Aí eu sonhava com dente. Então eram sempre sonhos muito aflitivos. E eu não parava na cama. Eu mexia, eu não tinha um sono reparador, sabe? 2 anos assim, e eu não olhei pra mim e pensei, acho que estou estranha. Acho que eu não tô bem. Você acredita que eu não percebi? E quando você começa a se tratar, daí você fala, nossa, mas naquela época eu já estava, então, eu já estava adoecida. É que quando você entra nesse ciclo de sofrimento e você não se cuida, aquilo faz tanto parte de você que você não consegue nem se ver mais sem ele. Exatamente. Então eu não conseguia mais, eu acordava, eu ficava 24 horas dormindo. Meu Deus. Acordava às vezes 11 horas, fazia o almoço do Rafa, ele voltava 1 hora. Comia e dormia. Eu ia dormir de novo, acordava só à noite. Ele chegava em casa, eu estava dormindo e era um sono um sono ruim, pesado, não era uma coisa gostosa, né? Aquele cochilo bom. Assim. Aí, o que aconteceu? Passaram-se 2 anos, eu comecei, teve um dia, eu lembro certinho, no dia que o primeiro dia que eu falei, estou doente. Mas ainda achei que era pressão alta, que não era nada emocional. A emocional não, porque eu não sou mulher. Comigo emocional. No dia da luta do Chris Weidman lá com, como é que chama? Anderson Silva. O pessoal foi tudo pra minha casa pra gente assistir. Nós fazemos parte do culto de jovens. Os amigos tinham ido pra casa pra poder assistir a luta. Naquele dia eu tava estranha. Só que era uma estranheza que eu nunca tinha percebido. Então ela tava assim, o pessoal tava falando comigo, eu tava fora eu tava fora. Eu não entendi o que aconteceu. Eu queria que as pessoas tivessem e fossem embora logo, sabe? Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo, né? E eu lembro que naquele dia eu não queria ficar muito de papo com as meninas, então eu fiquei mais pertinho das crianças, tava brincando com as crianças ali.
e tava estranho. Daí eu fui dormir, aconteceu tudo aquilo, a hora que o Anderson Silva machucou, todo mundo foi embora, essa luta acabou e tal. Aí eu fui deitar. Quando eu deitei, eu já comecei a sentir, era aqui, ó, bem aqui no meio do peito. Era como se subia um gelo, um ar, subindo daqui, ó. Sabe aquela sensação quando a gente tá andando de montanha-russa? Aí você tá subindo, tá divertindo, aí para. E aí você tem aquela descida brusca. Sabe aquela coisa que você sente aqui? Eu comecei a sentir naquela noite. Aí eu falei, nossa, que coisa estranha. E no outro dia, era 30 de dezembro. Ia ter uma festa na igreja que a gente tava. E eu tava ajudando a organizar, porque era festa de Natal, né? É isso mesmo. Daqui a pouco, cheguei pro culto. Eu lembro certinho que o pastor Gil estava pregando nesse culto. E a igreja era muito grande, então devia ter umas 300 pessoas dentro da igreja. Quando eu entrei, então eu tava estranha, sabe? Estranha. E aí quando o Rafael falou, você tá bem pra ir na igreja? Eu falei, tô bem. E entrei, a gente tinha moto, subiu na moto, fomos. Quando a gente chegou lá, quando eu escutei o barulho da bateria, quando eu escutei o barulho do louvor, e eu... Todo mundo aqui, ali. A minha respiração começou a ficar... Aqui, só que nisso a minha pressão já subiu, 22/13. E minha nuca começou a arder, doer, e eu já não conseguia mais prestar atenção. Então você olhava nos meus olhos, mas os meus olhos eles não paravam. A minha mãe fala até hoje que ela tinha medo de quando ela olhava para mim quando eu estava com crise. Porque era como se eu não estivesse ali. É muito sério, muito doido isso, né? É muito sério. Ela falou, Aline, eu olhava para você, mas você não estava ali. Porque é algo que você não tem controle sobre você você mesmo. Não, você não sabe o que você pensa. Daqui a pouco aquilo, você vai saber do que eu tô falando, você falou no ano passado. Começou a me apertar. E o pastor Gil começou a pregar. Quando ele começou a pregar, eu tentando manter a calma, eu falei, me leva agora pro hospital. Eu falei pro Rafael, não tô bem. Quando eu chego no hospital, um amigo nosso vai levar a gente, né, de carro. Eu chego lá, minha pressão 22/13. Meu coração a 150 batimentos por minuto. E eu tava aqui, conversando como eu tô agora. Eu não tava correndo, não tava fazendo nada. Sim. Entrei de emergência, todo mundo achou que eu tava infartando, né? Fizeram o eletro, viram que não era. E ali eles começaram a me dar remédio, tanto para baixar a pressão, quanto para ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive o contato com remédio para ansiedade, para depressão e tudo mais. Daí passou. Então, só que então, o que eu tive? Pressão alta. Gente, tive uma crise de pressão alta aí. Nossa, terrível. Nada de pânico, rapaz. 31 de dezembro. Tô em casa, tomando remédio, tô deitada. Quando eu levanto, aquela sensação de novo. Tô descendo da montanha-russa. É idêntico, tá? Aí tô descendo da montanha-russa, já pronto, a pressão já sobe. Nesse dia, eu já não conseguia controlar mais as minhas faculdades fisiológicas. Xixi, cocô, já não conseguia controlar. Nossa. Porque a minha mente estava muito acelerada. Eu estava enlouquecendo. Corre para o hospital de novo. Minha mãe vem da rádio rapidinho, correndo, me leva para o hospital. Chego lá, pressão 22/13. De novo, 22/10. Chegou um dia que ela foi 22/10. Toma remédio e tal. Abaixa a pressão, vai para casa. Só que nisso eu tava assim, ó. Eu comecei a ficar com o olho parado. Entendeu? Porque eu falei, gente, que essa pressão tá me matando. Não vou comer azeitona. O problema é a azeitona, que sobe a pressão. Entendeu? Passa dia 1º. Aí, 31 de dezembro, não tive condições de ir pra igreja. Passamos o Réveillon, eu e o Rafa deitados, embaixo da coberta. Eu tinha que cobrir a cabeça, abraçar ele, e ele não podia nem ficar assistindo nada no celular. Qualquer foco de luz me dava medo. Eu acordava de madrugada, Renata, a casa estava fechada, eu acordava assim, eu ia lá e abria a janela, 3 da manhã. Eu queria sentir o ar, eu precisava sentir ar. Porque era uma crise de pânico, né? Entende? Estava em crise de pânico. E aí eu comecei a não poder ver anoitecer. Eu não podia ver anoitecer. Era tão horrível, porque dava 1 hora, eu tava rindo com você, 2 horas. Aí você começava a olhar pro relógio. Aí eu começava a olhar assim. Né, gente? 5 horas. Aí daqui 3 horas, 4 horas,
5 horas, pronto, 6 horas eu já estava com Aí crise. gerava aquela ansiedade. Não, aí eu já, o que acontece? Pressão 22, minha pressão Meu Deus. ia indo lá em cima. Já primeiro a mesma coisa. Aí o médico olhou pra mim e falou assim: ó, você vai tratar de ver um especialista. Não tinha especialista, porque nós estamos falando de último dia do ano para primeiro dia do ano. Então eu tinha que correr para pronto-socorro. Você vai tratar de ver um especialista porque você não tá com problema de pressão. Ele falou. Aí foi aquele. Isso aí é ansiedade aguda, uma coisa assim. TAG. Transtorno agudo. Tem um G generalizado? Eu acho que é isso mesmo. Transtorno de ansiedade generalizado. generalizada. Aí, ok, dia 7, fui conseguindo manter daquele jeito. Abrindo janela de madrugada, não dormindo, sem condições nenhuma. Dia 7 de janeiro eu fui ao médico. E quando eu fui ao médico, o doutor Vicente, cardiologista, não sei se ele atende aqui em Ouro Fino ainda. Ele me viu, eu sei que quando eu entrei no consultório, só para fazer a triagem capsular, Ele já. minha respiração já foi, minha pressão já foi 11, já foi 18/10. Só de entrar no consultório dele. Quando eu comecei a falar, doutor, tô com problema de pressão. Ah, você não acredita, minha pressão tá alta, isso aqui. Ele começou a rir. Ele tem uma calma, gente. É doutor Vicente, cardiologista. Eu acho que ele atende aqui no filme. Gente, que homem abençoado. Uma calma. Ele deu uma risada e falei: você não tem problema de pressão. Você tem síndrome do pânico. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. E aí que foi um choque pra mim. Eu? Como assim, meu Deus? Eu? Aí eu tive que outra luta para aceitar que eu tava doente, sabia? Eu tomava o remédio, repreendo agora esse remédio, em nome de Jesus, amém. Tomava. Nunca quer fazer efeito, né? Até fazia, que Deus tenha misericórdia. Mas eu não gostava, eu achava que eu era muito... Imagina, Aline, gente, eu tomando remédio, a super Aline, tá entendendo? Depressiva na cama. De cama, eu falei, não é possível. Eu sei que depois de 30 dias eu tomando esse remédio, minha mente foi voltando ao lugar. E daqui que a gente vai fazendo? Para com o remédio. Sim, tô super bem. Você que tá aí, que tem que tomar remédio para ansiedade, não para sem teu médico deixar você parar. Verdade. Porque eu parei. Uma montanha-russa, a montanha-russa vem de novo. Aquela sensação de montanha-russa, eu não aguentava. Aquele medo, aquele pavor, você não consegue pôr teu pensamento em ordem. Eu falei, quer saber? Demorou 4 anos, para eu aceitar, você acredita? E faz libertação. Pelo amor de Deus, você pode pôr a mão na minha cabeça aqui e fazer libertação, porque eu tô endemoniada. Nada. A mente acelerada, falta de conhecimento, né? Sim. E nesse tempo todo eu fiz faculdade desse jeito. E nesse tempo todo o útero lá. E o útero ali, e tentando engravidar, viu? Eu lembro que eu ficava vendo na internet assim, como manter uma gestação saudável tomando medicamento para ansiedade. Você tem uma ideia, não cuidava nem de uma coisa, já queria pensar em outra. Mas é porque todo o tempo, preciso ser mãe, preciso ser mãe, preciso ser mãe. E eu fui ficando para trás, As pessoas foram tendo filho, e eu fui ficando. Até que eu comecei, além de ter piorado emocionalmente, o meu corpo também já tinha começado a dar outros sinais. Entende? Eu comecei a ter crises de hemorragia severa. Meu Deus. Eu não podia sentar em lugar nenhum. Foi virando uma bola de neve, né? Eu tinha uma hemorragia que eu tinha que dormir, não existia absorvente que desse conta. Aí eu tinha que dormir com uma toalha de banho. Nossa. Em volta do meu corpo, para não ficar sujando cama, com plástico e tal. E a minha vida era essa. Aí tomando remédio para hemorragia, e sempre falando, mas semana que vem eu vou ao médico, daí ele vai me dar um remédio para essa hemorragia e vai dar tudo certo. Fiz uma outra cirurgia pelo umbigo, para tentar desobstruir as trompas, porque nisso então eu já tinha descoberto que a trompa estava fechada. Não conseguiram, com um aparelho super moderno, não conseguiram. Fiz um exame chamado esterossalpingografia. Esse exame é uma
raio-x do útero. Então ele é feito com aquele líquido, contraste. Com contraste. Só que é assim, ó, o médico me explicou. Eu vou colocar o contraste. A hora que eu colocar vai doer. Vai doer muito. Só que eu preciso que você não se mexa, mesmo com a dor, porque na hora que o contraste entra, eu tiro o raio-x. E ele, por ser muito dolorido, geralmente tenta-se. Porque o que é isso? O contraste vai dentro do útero e aí ele vai iluminando. É engraçado que ele vai iluminando tudo e aí ele, se tiver alguma obstrução nas trompas, o próprio contraste desobstrui. Aham. Como se fosse um cateterismo do tipo, útero. vamos dizer que sim, não sei. Aí, então a gente vai tentar. O normal é tentar por 3 vezes, porque ele é muito dolorido. Meu Deus. Tá? Então a gente tenta 1, 2 e 3. Ele tentou 7. A minha mãe sabe que minha mãe foi comigo, ela escutava os gritos, meus gritos do lado de fora. E não podia se mexer, E eu não podia né? mexer. E ele, olha, eu quero conseguir. Você me deixa eu tentar? E, claro, sentir dor para mim é normal. Aquela tolerância à dor para mim já era, né, comum. E aí eu comecei a ter, e aquilo mexia. Você acredita que aquilo mexia dentro de mim? Parecia uma criança. Você colocava a mão na minha barriga e você sentia o mioma mexer. Meu Deus. Era muito doido. E para ajudar, eu nessa imaturidade toda, né, não tinha tempo para me cuidar, né, cuidar da minha mente, eu recebendo muita profecia que eu ia Isso é um engravidar. grande perigo. Olha, eu te vejo grávida, olha, eu te vejo com o bebê no colo, ai, Deus falou que você vai ter uma menina, Deus falou que você vai ter 2 filhos, ai, eu tô vendo você agora, daqui a 1 ano você vai engravidar. Então, obviamente, eu não culpo nenhum desses profetas de jeito nenhum, né? Dessas pessoas. Sim. Porque eu também penso que nós somos cobiçados nós somos tentados pela própria cobiça. Se a pessoa não está, de repente, muito ligada com Deus ali, ela vai falar, de repente, aquilo que você quer ouvir. Então, é muito sério você ir acreditando em profecia, assim, né, deliberadamente. Então, é importante, por isso que a Bíblia diz, julgue para julgar a profecia. Não é para julgar profeta, não. Sim. Que todo mundo está sujeito a erro. E nós temos que tomar hoje muito cuidado, né, com os falsos profetas. Sim. Daí... né, as pessoas que usam aí títulos, né? Ah, não, aí é complicado. E saem aí falando coisas tão sérias que envolve a vida de uma pessoa, né? Tem uma pessoa que profetizou na minha vida e hoje ele olha para mim, eu sinto que ele fica constrangido. Eu tenho pena, sabe? Eu tenho vontade de chegar nele e falar, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem, não foi o que você falou, mas foi o que Deus quis e para mim tá tudo bem. Sim. Ele tá perdoado em nome de Jesus. Ele me vê, ele fica não é constrangido, ai, como é que fala a palavra quando... Envergonhado? Como se ele ficasse envergonhado, sabe? Quem sabe, acho inseguro, né? Inseguro, ele quer sair logo de perto. Não tá no meu convívio, mas às vezes eu encontro Sim. na escola, em algum lugar assim, e eu fico com pena, porque eu fico pensando, nossa, mas tá tudo bem, todo mundo, né? Hoje eu entendo, hoje eu sou outra pessoa. Né? Mas na época não. Na época eu não entendi. Eu lembro que uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, você vai engravidar daqui a 1 ano. Meu Deus, eu já queria fazer um quarto e falei, meu Deus, tem que pôr um berço aqui, daqui a 1 ano vem meu filho. Passaram-se 1 ano, o meu útero começou a piorar. A piorar. E aqui minha barriga ficou endurecida, começou a endurecer. Eu não podia mais dormir de bruços. Eu tinha que dormir só de frente. E aí eu vou no médico lá em Campinas e ele fala assim, ó, isso aí pra mim não é nada. Eu resolvo pra você rapidinho. Você me dá 10 mil, eu faço a cirurgia pra arrumar esse útero teu, pra deixar ele bonitinho. E depois você vai me dar mais uns 18 mil. Eu faço uma fertilização in vitro. Meu Deus. Com 20% de chance de dar certo. A menos, de 20 para menos. Sabe o que eu fiz? Falei, tá bom. Não tinha mais R$1, porque 10 anos, olha só, dá raiva, não dá raiva de pensar?
quando uma pessoa leu o meu livro, falou assim, pelo amor de Deus, ainda bem que o Dr. Roger falou. Eu já não estava aguentando mais a vontade de entrar no livro e falar para aquela pessoa, menina, acorda, né? Aí fiz um almoço beneficente aqui, porque eu Era tudo que você queria ouvir, né? Não, era tudo que eu queria ouvir. Esperança, né? Surgiu aqui. Só que nesse tempo eu comecei a fazer os exames pré-operatórios, fiz almoço beneficente para levantar o dinheiro, mobilizei o Orofino inteiro. Só que quando eu ia vender os ingressos, olha que coisa, Rê, eu tinha que contar pessoalmente, porque Sim. eu não sou uma pessoa, digamos assim, que precisa, né, desse tipo de coisa, né? Graças a Deus. Mas como naquele momento era um caso de vida ou morte, o médico tinha me dado 6 meses para poder resolver tudo, eu fui atrás das pessoas. Eu fui abençoada de muitas formas. Pessoas me deram a carne, outros me deram, mataram um porco lá, mandou para fazer um porco no bafo. Assim, todo mundo se mobilizou. Todo mundo. Eu vendi mais de 300 ingressos, entendeu? De pessoas aleatórias, os amigos da minha mãe, pessoas. Só que cada um que eu ia explicar o porquê que eu estava fazendo aquilo, eu tinha que contar a história. Foi chegando uma hora que eu não estava aguentando mais. E aí foi quando eu tive uma conversa com Deus, quando eu cheguei em casa. E eu falava, aí eu chorei muito, eu estava muito mal. Eu estava preparando as coisas para esse almoço. E sangrando muito. Sangrando e tomando remédio para estancar. E quando eu tomava remédio para estancar a hemorragia, meu útero endurecia. Então eu já não estava aguentando mais. Não estava aguentando. Aí um dia eu cheguei em casa e eu comecei a chorar. E aqui eu fui tomada de um ódio, de uma raiva. Eu peguei uma faca. Meu Deus. Só que eu fui no quarto e eu falei para Deus, eu sou tão covarde que eu não consigo fazer nada com isso. Mas a minha vontade, o Senhor sabe do que é. Eu não preciso falar, né? O Senhor esqueceu de mim. Eu odeio essa criança. Eu falei para Deus, eu odeio esse filho que o Senhor nem me deu, nem quero que existe mais, porque eu tenho raiva. Eu ficava meio pensando, eu grávida, e eu com uma criança no colo, eu pensava com raiva, com ódio, de tanto sofrimento. Sim, porque aquilo se transformou em algo tão pesado, algo com tanta cobrança, que perdeu o encanto. Acabou. Aquela visão romântica. Virou uma máquina, né? Você virou uma máquina de gerar uma criança. Exato, exatamente. Exatamente. E aí eu peguei e falei para Deus, eu odeio essa criança que pode ser que nasça de dentro de mim, eu detesto, odeio, não aguento mais, Deus. Aí eu falei para Deus, eu não aguento mais. E quando eu falei, foi aí que você, eu não aguento mais, eu comecei a piorar e comecei a sentir uma dor que não tinha remédio que melhorava. Eu comecei a tomar aqueles remédios fortes, tipo Tramal, e nada melhorava aquela dor. Um dia eu vim aqui para o hospital de Orofino, e o doutor falou assim, vamos tomar esse daqui, é Tramal, com mais não sei o que aí, você vai tomar e deixa eu te examinar. Quando ele me examinou, ele falou, nossa, peraí, isso aqui você tem que se tirar urgente. Eu não vou deixar você embora daqui de Orofino, daqui do hospital. Eu falei, não, eu vou embora, porque nesse tempo, deixa eu explicar agora o que aconteceu antes de chegar na tirada do útero. Então chegamos em 2019, acabei de fazer o porco no bafo, consigo metade do valor, ainda não tenho todo, então eu ainda tinha que esperar, mas eu ainda tinha 6 meses. Só que o meu corpo não esperou o tempo. Eu já estava no último minuto. Então eu tive que correr para um outro médico. Entendi. Aí entra o Dr. Roger, lá de Itajubá, indicação do pastor Fábio, um homem de Deus. Quando eu fui lá, marquei uma consulta com ele, aí foi uma das consultas mais difíceis que eu tive. Mas foi a mais, assim, foi ali que começou a minha libertação. Eu estava diante ele me examinou e falou, Rafael, vem cá, põe a mão aqui na barriga da sua esposa. Aí o Rafa apertou uma pedra. Ele pegou e falou assim, então, isso aí é o útero da sua esposa, tá aqui no umbigo. Pelo umbigo eu tô sentindo. Você quer tirar mioma? Tira mioma. Mas você quer falar uma coisa pra você? Você não tem chance de ter. A vida inteira tirando. Você não tem mais chance. Outra coisa, você tem 26 mil reais pra você fazer uma fertilização in vitro lá em São Paulo, lá no top, entendeu? Você tem? Não tem. Eu falei, então, você tem que tirar. E ele foi tão usado por Deus
E ele falou assim, você precisa viver o teu casamento. Ele nem me conhecia. Olha aí. Você não teve casamento. Você não te... Na verdade, você não teve vida até agora. Um choque de realidade, né? Quando ele falou aquilo, mas eu chorei tanto dentro do consultório. E eu só virei pro Rafa. Falei, Rafa, mas você vai me amar ainda? Aí o próprio doutor respondeu, claro que ele vai te amar! Se ele te ama até agora, né? Tipo, com tudo que já passaram, com tudo que né? já passou, não vai te amar. E o Rafa pegou e falou, Aline, eu sempre te falei, eu não tô com você. O Rafa já queria adoção há muito tempo. Ele falou assim, eu sempre te falei que eu te amo independente. Isso pra ele já era algo resolvido, né? Normal. Pra ele normal. Você era que uma não coisa é. minha, sabe? Sei lá, uma doença, uma loucura, sei lá. Uma idealização, né? É. E é engraçado que você, né, contando essa parte, né, me vem muito aquele versículo, né, que fala que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Gente, então, tantos planos que foram feitos, mas a resposta certa de Deus era essa, era tirar o útero, não era. Aí você não era concorda comigo que volta lá no diagnóstico dos 22 anos? Exatamente. E se eu tivesse, de repente, falado, Deus, lá, eu te entrego esse útero, sim, eu vou casar, vou ser feliz, eu vou me dedicar para a obra, Deus. Sim. Eu vou ser uma pessoa realizada do mesmo jeito. E se eu tivesse feito essa oração? Eu teria sofrido bem menos, né? Sim. Eu só sei que daí ele fala para mim ali, então você precisa viver, você não tem vida. Você tem que tirar esse útero. E aí ele marcou os exames pré-operatórios. Então, quando eu comecei a sentir essa dor, eu já estava com o exame pré-operatório para tirar o útero. Então, eu já sabia que ia sair. Só que o meu corpo não deu conta de esperar os exames chegarem. Porque eu comecei a sangrar de uma forma assim que quem olhava achava que tinha morrido uma pessoa ali. Uma coisa horrível, sabe? Nossa. E eu comecei a sentir uma dor. Depois descobriu-se que aquele mioma, aquele sangue parado, já estava gangrenando. E eu comecei a passar muito mal, vomitar, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa, tô errado. E quando eu passava mal, uma infecção generalizada, uma paralisia de órgãos. Falou. Quando eu vomitava, você não acredita, Rê, porque você faz força, certo? Quando você vomita, você automaticamente seu corpo faz força. O mioma, o útero sumia. Ele afundava e ia lá no fundo. Aí doía, daqui a pouco ele voltava. Aí depois, nisso o Rafael já ligou pro médico de Itajubá, ele falou, você vai vir aqui, vai trazer ela, porque eu tô de plantão na maternidade hoje. Então você vai trazer ela hoje, agora, põe no carro e vem agora. E eu fui, era uma segunda-feira, 2019. Aí eu fui passando mal, e cada vez que eu vomitava, eu não conseguia ficar ereta até o meu útero voltar. Parecia, tava tudo mexendo aqui dentro de mim. Tudo fora do lugar. Quando eu cheguei lá, ele falou, nós vamos agora pra cirurgia. E você já sabe o que nós vamos ter que fazer, né? Falou pra mim. Eu falei, você tem que ser feito. Aí entra aquela fé tóxica, né? Deus, eu sei que até no final, eu sei. Só que eu já estava mais consciente. Aí eu fui me preparar para cirurgia. Então você vai se preparar, segue essa pessoa aqui, vai se preparar e depois eu já te encontro no centro cirúrgico. Aí quando eu fui lá, eu fui no banheiro, né? Porque ela pediu para trocar de roupa e tal. Eu ajoelhei. Aí eu fiz aquela oração. Eu falei assim, Senhor, eu sei que quando a gente estiver no céu, a gente vai estar com o corpo glorificado. Tem útero, nada disso. Não sei se vai ter útero, né? Mas eu sei que esse sofrimento agora não vai ter. Então eu te entrego. Eu sei que o Senhor é Deus para fazer milagre até o último momento. Amém. Mas eu te entrego. Estou te entregando o meu útero agora. E aí eu saí. Olhei pro Rafa de novo, chorando e tal. Falei, tá tudo bem, você me perdoa? Ele, para com isso, que você tá pedindo perdão. Então parecia que eu tinha aquilo, sabe? Aquela responsabilidade de dar um filho para ele. Eu tava me sentindo muito impotente, muito, sabe, poxa, amaldiçoada. Amaldiçoada. E aí eu entrei na sala de cirurgia e isso era umas 7 da noite, quando foi 1h da manhã eu saí. E você acredita que eu acordei no meio da cirurgia, daí o anestesista logo veio e me deu anestesia de novo. E eu só escutei uma coisa quando eu abri o olho. Eu tava aqui, abri o olho, escutei o médico falando, ele não me viu, né, acordado. Ele só falou assim, meu Deus, olha isso aqui, o que fizeram aqui dentro? Daqui a pouco eu já vejo a anestesista vendo, acabou.
Você acredita que eu só escutei essa frase? Deus permitiu, né? Para você ver a gravidade A do gravidade que tinha feito. Você acredita, Rê? Eu só sei que daí eu tirei o útero, estava na maternidade, né? Como se não bastasse tudo. Aí do meu Na aula. lado, daqui a pouco eu tô acordando aqui da anestesia. A moça fala assim pra mim, só um minutinho, tá chegando uma mãe que tá ganhando o bebê. Aí a mãe chegou, deu 3 gritinhos, tá, a neném chorou. Foram 3 dias vendo criança nascer ali. 3 dias escutando choro de criança e só que eles foram bem cuidadosos comigo, porque eles me tiraram do quarto que ia ter uma mãe Com bebê. com bebê e me colocaram no quarto de uma mulher que tinha feito um procedimento também, sabe? Então não tive tanto colocado no Contato. quarto, no último quarto do corredor, mas eu ouvia, né, escutava, tal. O ambiente, você O sabia ambiente, que eu era sabia, ali, né? né, óbvio. Né? Renato, parece que quando aquele útero saiu tanta coisa. E aí eu lembro que eu estava até te contando antes que quando eu tinha 14 anos, o meu irmão foi atropelado. Ele estava comigo, ele tinha 5 anos. Eu estava menstruada no dia. E daí, quando ele foi atropelado, eu levei um choque. Minhas pernas paralisaram. E eu só gritava, eu só pensava, meu Deus, ele tem que chorar, ele tem que chorar. Eu tenho que escutar ele chorar. E na hora eu parei de menstruar. Eu tinha 14 anos. Entrei com ele, peguei ele na rua, coloquei ele, era uma Fiorino, coloquei ele na parte de trás, o rapaz já saiu, já entrou atrás, já entramos e fomos para o hospital. E eu segurando ele chorando muito, mas eu punha a mão na cabecinha dele, sabe? Ele não quebrou nada, ele só esmagou o músculo aqui da perna, o carro passou, porque o rapaz estava correndo muito, só que ele conseguiu frear, então ele passou em cima, mas não quebrou. E aquele trauma fez com que nunca mais eu menstruasse. Eu tive uma menorreia para minha vida inteira. Ou eu estava com hemorragia, sim, ou devido também a muito remédio para induzir a menstruação, ou eu estava naturalmente não menstruava. Naturalmente eu não menstruei mais depois daquele dia. Um trauma que gerou trauma tão forte, né? Que gerou. Um bloqueio. E aí, saí daquela cirurgia, daquela sala de cirurgia depois de 3 dias. Fui embora em silêncio, porque é muita coisa para você assimilar, né? Você pensa, nossa, eu nunca vou gerar. Que louco, né? Que eu não vou ter essa experiência, minha vida vai passar. Eu não vou ter essa experiência, né? E eu lembro que na sala de espera, porque para você receber alta tem uma sala de espera, e eu venho na cadeira de rodas, e ali mais 5 mães, né? Tudo saindo, umas com o papai segurando o bebê, outras com a mãe segurando, outras com a vovó, né? E eu ali, então aí eu comecei a ser o alvo ali dos olhares, né? Então eu queria que o Rafa me tirasse, eu queria levantar. Aí a enfermeira falou, você não vai, você vai ficar sentada aí até seu marido pegar os papéis, liberar os papéis lá. Só sei que naquele tempo ali eu me senti um pouco estranha, porque eu estava numa maternidade. Ali era uma confirmação, né? Era uma agora confirmação que tinha acabado. Que tinha acabado. Então mas eu costumo dizer que foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Você entende? Sim. Porque eu fui viver. Eu lembro que o médico não tinha me liberado, eu, por minha conta, 20 dias depois estava na praia com a Rafa. É porque era algo que tinha que encerrar, né, Aline? Tinha que fechar esse ciclo, senão eu não teria sobrevivido. Entende? Porque o que Deus tinha para você não fazia parte, aquilo não era a vontade perfeita de Deus. Aí eu nem consegui me abrir para adoção, entende? Sim. Porque eu não tinha tempo para pensar nisso. Eu estava tão obstinada. O Rafa falando, Aline, vamos adotar. E eu falava, não, mas é aí Deus. E Deus falou que eu vou engravidar. Como é que eu ia fazer? Então eu ficava naquela dúvida, sabe? Eu só sei que daí tiro o útero, vem para casa e começo a viver uma outra vida. Aí conheço você, né? Um presente de Deus para mim. O pastor com a pastora sempre me apoiando demais. Sim. Eu começo a viver uma outra expectativa de vida. Eu começo a mergulhar em Deus, eu começo a conhecer Deus. Que lindo. Eu começo a conhecer a paternidade, o amor dele. Gente, eu fui conhecer o amor de Deus, a paternidade dele, quando eu perdi esse útero. Quando eu vi que eu não precisava ser mãe para ele me aceitar. Você tá entendendo?
Porque eu achava que eu tinha que ter esse filho para ele me aceitar, para minha mãe me aceitar. Eu queria resgatar o que eu não tive com a minha mãe, com essa criança. E não é nada disso. Deus não precisa dessas coisas. Porque cada um é tão único para Deus, né, que as nossas histórias, elas não se repetem. Nós não somos uma sequência dos nossos pais. A história deles não se repete em nós. Que coisa. Né? Eu sei que eu fui ter vida, fui viver, e aí eu sempre tive muito, né, apreço com criança, sempre gostei muito de criança. Só que aí eu falei, Rafa, você tá sentindo isso? Ele falou o quê? Eu tirei o útero, né? Ele falou, tirou. E a vontade de ser pai e mãe? Passou? Não. A gente ainda queria maternar e paternar. Então quer dizer que eu entendi. Ser mãe e pai não dependia só do ventre. Não dependia do ventre. Por que aquele sentimento não podia ter ido embora junto com o útero? E eu podia estar falando assim, não, realmente eu não vou ser mãe, não quero, não nasci para ser mãe. Não, mas eu nasci para ser mãe. Exatamente. Não tinha com útero ou sem útero, eu sabia que eu ia ser mãe. Daqui a pouco ele fala assim, e aí, vamos partir para adoção? Aí eu peguei e falei, só que daí eu comecei a ficar resistente. Como eu me jogava muito de cabeça para fazer tratamento para engravidar, você ficou com medo eu fiquei com medo de me jogar e falei, eu vou frustrar de novo. Sabe o que vai acabar acontecendo? Eu pensava, eu vou achar uma criança, ela vai gostar de mim, eu vou gostar dela e outra pessoa vai adotar, não vai ser eu. Aí entra essa questão do sistema de adoção no Brasil. O quanto é complicado. É mais difícil. É não bem mais difícil. Burocrático. Apesar que, vou te falar uma coisa, Rê. Se eu não estou enganada, eu posso trazer dados aqui que não são tão corretos, mas pela última vez que eu faço parte lá do GRAU, né? Chama Grupo de Apoio à Adoção Legal. Para ensinar mesmo os casais que pretendentes à adoção, o que precisa. Sim. Aliás, eu fiz um e-book. Deixa eu falar do e-book, né? Fiz um e-book, tá? Que chama assim, Quero Adotar, e agora? Qual que é o primeiro passo? Com quem que eu tenho que falar? Qual é o site que eu tenho que entrar? Isso é muito importante. Acho que eu vou deixar depois o link do e-book para quem tiver interesse. Aí, só que lá, tudo aprendendo ali no GRAU, com as experiências, vendo outros pais adotantes. E os pais adotantes, teve um lá que chegou com 3 crianças. Mas ele chorava para dar o testemunho, que eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a falar, quando que vai ser minha vez agora? Agora eu quero adotar também. Eu também quero ser mãe. Sabe, aquilo foi mexendo comigo, no meu coração. Só que eu ficava, não, Aline, para, põe o pé no chão. Entendeu? Porque eu já tinha ido de cabeça em muitas coisas, então hoje eu aprendi, né? Aí, um dia, levei os papéis, criamos coragem, levamos os papéis. Falei, Rafa, agora vamos esperar, porque eu acho que daqui uns 10 anos acontece, né? Eu já jogava lá. Já para não gerar eu falei, se acontecer antes é surpresa, né? Mas era uma forma de eu me blindar do sofrimento devido a tudo que eu tinha passado, né? Não era por mal. E aí foi em 2022, nós levamos os papéis e fomos habilitados até que rápido, 4 meses depois. Fomos habilitados à adoção. Eu falo que assim, desde o momento que eu levei o papel no fora até a chegada da Emily, foi muito Deus. Foi como se Deus tivesse pressa daquilo que Ele queria fazer. Como se algo tivesse atrasado na minha vida e aquilo precisava se concretizar logo. Eu senti assim. Porque em 4 meses eu fui habilitada. E Deus, Ele une as histórias, né? Ele vai conectando. Deixa eu contar essa pra você, né? Aí, estou eu em casa um dia, para lá o oficial de justiça, perguntou o nosso nome, a gente ia falar, ai meu Deus, né, oficial de justiça, o que eu tô devendo, Deus? Aí ele vem e fala, vim trazer um presente pra vocês estão habilitados à adoção. Meu Deus. Pronto, já foi uma festa, já tira foto, põe no grupo da família, tô habilitado, não sei o quê. E agora? Agora tem que esperar. Tá bom, vamos esperar, já foi 2 anos, vamos esperar 8 então, né? Aí um dia, a gente tá lá no congresso. Aí um dia, isso foi que 2002, né? 2022. Aí a gente tá lá no congresso do Diante do Trono, que foi em Campinas. Eu não sei o que aconteceu, acho que tinha que ser lá em Campinas pra gente ir, porque agora tudo é lá na matriz. Não, é verdade. E aí, foi a última vez, né? Eu com essa mulher abençoada, parceiraça de viagem, né? Meu Deus, que delícia. Com ela é o seguinte, você fala que vai e pronto.
Deixa tudo por conta dela. Porque eu sou daquela assim, ó, paz e amor. Hora de acordar, hora de comer, hora de dormir. Tudo certo, não, tudo por conta, gente, que maravilha. Aí eu sei que estamos lá e teve uma oração que foi feita sobre Desanete, famílias, né? Foi no último dia? Foi no último no dia. último dia. Foi no sábado e teria culto à noite, ainda no sábado à noite. E ela fez uma oração. Eu sei que aquele culto tinha que acabar meio-dia. Lembra que ele acabou quase 2? Foi. O culto não acabava. Uma coisa tão forte. E eu senti. Deus, naquele momento, bom que era um lugar muito grande, era muita gente e escuro. E aí o Espírito Santo, eu chorava. E ela fez oração de quebra de maldição, né, Aline? Muita quebra de maldição, muita quebra. E ela também orou para gestação. Para ventres, inférteis, ou falou até de filhos de adoção também. Claro que eu não estava orando para engravidar, não, nada disso. Mas o que aconteceu? Teve uma hora que eu comecei a gritar. E eu falava, Jesus, me cura, né? Eu quero mais, me cura. E aí o Espírito Santo falou assim, então põe a mão na sua barriga. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, né? Ô, Aline, pelo amor de Deus, tá viajando muito aqui, né? Daqui a pouco, não vou colocar, que absurdo, Deus. Deus, põe a mão na sua barriga. Porque profeticamente, eu vou quebrar as maldições que te impedem de ser mãe. Amém. E eu pus a mão na barriga e ali eu comecei a ter umas visões, né? Umas coisas bem pessoais, assim, da minha família. E ali Deus falou assim, olha, você vai ter flechas, eu vou te dar flechas. Porque filhos são como flechas que enchem a aljava do guerreiro, não é isso? Sim. E você vai ter as suas flechas. Amém. Então eu saí de lá naquele dia pensando assim, bom, eu acho que essa adoção vai acontecer mesmo. Ué, por que Deus vem falar que eu vou ter flecha, manda eu pôr a mão na barriga, quebra a maldição de enfermidade, de geracional, o que é isso? E aí a gente foi, eu lembro que eu olhei para você e falei, vamos embora, né? E você falou, vamos, eu acho que o que a gente precisava receber aqui, recebeu. Já tinha. Eu estava com medo de falar para você, e você falar, Aline, a gente pagou pelo congresso, pagamos tudo, e vamos ficar, né? A gente veio embora. Foi. E no caminho, no carro, eu recebo uma ligação. No caminho, no dia. Aí eu recebo uma ligação, a minha prima, Adriana, se estiver assistindo, Adriana, te amo. E ela liga pra mim e falou assim, Aline, e eu falei, oi, quem é? Aí ela, quem é? O quê? Adriana, sua prima, né? No caso, ela ia casar com meu primo, né? Na época, ela tava noiva dele. Aí eu falei, oi, Adriana, desculpa, não tem seu número aqui e tal, né? A Rê vai lembrar desse diálogo. E aí ela falou assim, então, queria te falar uma coisa. Você tem interesse em conhecer uma menina, assim? Aí eu peguei e falei, uai, é claro, mas como assim, né? E aquele medo, ao mesmo tempo que eu falava claro, eu falava, não, mas peraí, tem que ver direito, né? Eu vou conversar com o Rafa primeiro. Porque eu tinha medo de me jogar de cabeça e falar, claro que eu tenho, entendeu? Eu chego lá, não dá certo. Então eu tava meio que vacinada com isso, sabe? Aí, mas eu cheguei em casa e falei, Rafa, tá acontecendo assim, tem uma menina, né, acho que tem mais de uma criança lá, tal. Ele falou assim, vamos lá ver, né? O não a gente já tá, né? Com certeza. Se falar não, mas por mim, ele falou, por mim eu tô tendo. Eu falei, então tá bom, então vamos. A gente tinha que ir numa quarta-feira. Voltamos no sábado então, já mandei mensagem pra Adriana. Falei, Adriana, tá tudo certo, eu vou então. Ela falou, então você vai segunda-feira mandar mensagem para assistente social, porque é ela que tem que te chamar para ir, não sou eu que tenho que te enviar lá. Aí mandei na segunda de manhã, você viu o desespero, né? Segunda, 8 horas da manhã, eu tava mandando mensagem para assistente social. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, se tiver alguma criança no perfil de vocês, eu chamo. Eu, como assim? E a menina? Eu não podia falar para ela assim, não, mas a minha prima teve aí, ela viu. Não é assim, as coisas são muito sérias. Exatamente. A gente estava falando sobre o sistema de adoção, abrindo um parênteses, né? Hoje em dia, se eu não me engano, tem 35 mil casais na fila de adoção e a gente tem 5 mil crianças em abrigo. Mas por que é tão discrepante? Porque o perfil dos casais hoje é bebê, menina, branca. Entendeu? Eles não querem. E, gente, adoção tardia não se fala de adoção, muito menos adoção tardia. Que eu acho que não pode falar mais adoção tardia.
Eu não lembro mais. A Leila Veronese que puxa minha orelha se ela me vê falando adoção tardia. Não existe mais isso, não. Eu só sei que... Então, por isso que é discrepante. É complicado? É complicado o sistema de adoção. Mas só é complicado por causa do perfil, Rê. Porque todo mundo quer bebê branco do olho azul. Você entende? Bebê Johnson, né? Bebê Johnson. Eu até peço licença para contar do Dante e da Lia, né? Uhum. Que adotaram um bebê, um menino, na época acho que ele tinha 2 anos, e colocaram, ele conta isso, assim, ele chora. Colocaram no colo dele um loirinho, né? E o Dante tem olho azul, a Lia tem olho azul. Colocaram um bebê loirinho no colo dele, falando, olha isso aqui, ninguém, tipo assim, ninguém vai nem perceber. E aí ele falou, não, eu não quero, eu quero ele. E hoje tem o Rian lá, que é a vida deles. E aí, porque não é isso. Adoção não é uma coisa para você fazer para ninguém perceber. Sim. O que é isso? Não. Né? Você está sendo salvo da tua solidão. E não é uma loja, né? Não é uma loja. Você vai lá e você vai escolher qual que se encaixa. A coisa mais difícil que tem, quando você está preenchendo os papéis, é você fazer o perfil. Porque como que você coloca o perfil? Porque quando você está grávida, você faz o perfil ali? Não, de jeito nenhum. Você não sabe, você sabe mais ou menos dentro da genética o que vem. Mas você não sabe se vai ter algum problema ou não. Né? Então a adoção, gente, ela é uma coisa tão maravilhosa. E sabe, Rê, o que eu falo, que eu acho que é a minha missão agora, a minha, da Emily, do Rafa, é falar de adoção nas igrejas. Sim. As igrejas evangélicas, elas precisam falar de adoção. Tem que parar com esse negócio daí. É claro que Deus abre madres. Nós temos casos de pessoas que adotaram, depois engravidaram. Que maravilha, que lindo. Vai ter uma família maior. Além do que existe ainda o preconceito, né, Aline? Muito preconceito quanto a isso. Não pode, porque só quem vive esse milagre para saber o tanto que... sabe tudo isso que eu passei, dessa dor? Ela não dói mais. E quando a Emily chegou, parece que preencheu, acabou. Porque aquela dor sua do passado se tornou tão pequena, né? É isso. Parece tão pequena que diante desse amor, né? Ouvindo parece, nossa, como ela sofreu. Tá, realmente, eu posso dizer que foram dias terríveis, foram dias de trevas. Mas hoje, o que eu vivo com ela é 10.000 vezes maior e melhor do que aquilo ali. Sim. Do que aquele período. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí ela me liga, passou outro dia, falou assim, amanhã, 9 horas da manhã, isso era na terça. Se vocês quiserem, vocês têm que estar aqui. Bem, deixa tudo, deixa trabalho, porque daí o fórum ele dá, né, um atestado que você esteve lá. E nós fomos, 9 horas da manhã. Nós chegamos lá às 9, né, saímos cedinho, chegamos em Cambuí, 9 horas, saímos de lá meio-dia. Até então, falando. Primeiro eles quiseram ouvir a nossa história e depois começaram a contar a história dela. E conforme eles iam contando a história dela, eu já comecei a ficar nervosa, porque eu já falei, meu Deus, cadê ela? Mas cadê ela? Tá aqui? Ela veio? Quer conhecer, eles não deixaram nem eu ver uma foto dela, nada. Quando eles começaram a contar a história dela, eu fui ao banheiro, falei, Deus, eu preciso ser mãe dela, Jesus, eu já amo essa menina. Eu já quero essa menina pra mim, Deus. Mas eu não podia olhar pro Rafa e falar assim, e aí, Rafa, a gente vai querer? Porque não é assim. Né? Então, uma coisa tem que surgir. Quando eu volto do banheiro, o Rafael estava falando, por mim eu já levava ela embora hoje. Era o que eu queria ouvir do Rafa. Era isso. Quando a assistente falou, vocês querem conhecer a filha de vocês? Vocês vão ser pais dela? Vocês vão amar? Vocês vão cuidar? Blá, 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 falou. A gente falou, sim. Agora eu vou mostrar a foto. Que lindo. Então a gente não apaixonou pelo físico dela, porque a gente não sabia como ela era. Se apaixonou por ela. E eles não falaram, ela é morena, ela é clara, nada. A gente apaixonou por ela. Aí eu fui ver foto. Aí eu falei, não, ela já é minha. Aí eu já não via mais nenhuma outra criança na foto, eu só olhava para ela. É como se eu tivesse saído grávida ali do fórum. Sim. No domingo foi Dia das Mães. Aí chega uma pessoa chamada Renata para mim. Fala, eu tive um sonho com você. Sonhei que você tinha uma filha. E o nome dela, eu tinha adotado uma menina. E o nome dela era meio francês, meio inglês. Aí eu já sabia o nome dela, mas eu não tinha contado para ninguém.
Eu falei, Renata, deixa eu contar pra você. Amanhã eu tô indo conhecer a minha filha. Era domingo, dia das mães. E na segunda a gente se conheceu, né? Foi. E nesse domingo, dia das mães, eu falei, sabe como que a minha filha chama? Emily Gabriele. Aí fui lá, Emily, inglês, Gabriele, origem francesa. Ah, mas é muito Deus, minha filha. Ela tá morrendo de rir. Aí nós fomos com o coração, assim, eu fui assim, num estado de graça tão lindo, sabe? Eu falei, gente, eu tô indo buscar minha filha, minha bebê, Sim. minha filha, gente. Aí eu chego, eu olho lá num cantinho, assim, junto com a monitora do abrigo, acuada, tímida, mãozinha na boca, desse tamanho, assim, mirradinha, o cabelo tudo puxadinho, né, filha? E um presentinho, assim, escrito, mãe, te amo, e você é meu diamante ouro, diamante branco, uma coisa que daí tinha aquele chocolatinho. Aham. Aí, quando eu cheguei, eu pensei, vamos ver se ela vai me chamar de tia, eu não sabia, né? Aí a monitora já falou, vai lá dar um abraço na mamãe. Meu Deus. Quando ela falou aquilo, aí minha ficha caiu. Ai, Aí eu falei, gente, como assim vai dar um abraço na mamãe? Como assim, mas já, assim, de não... Eu lembro que a gente se abraçou, né? E ela ficou me olhando, ela olhava minha mão, ela me tocava. É como se ela ficasse me reconhecendo, olhava, mexendo no meu cabelo. Aí depois o Rafa veio, abraçou, beijou. Então a gente teve aquele primeiro encontro. E aí aquele foi... vazio foi Acabou. preenchido. Preencheu, aquele Pelo vazio amor. preencheu. E pronto, eu já ia embora do fórum, eu já ia assim, não aguento, gente, eu quero levar ela comigo, deixa eu levar, por favor. Não pode. E foi por 6 semanas. E ela chorava, né, tadinha, Ela né? chorava. Você chorava, né? Nossa, eu tanto que eu chorava, né? Por quê? Porque eram 6 semanas de aproximação. Tem gente que fica 2 anos. Por isso que eu falo, o sistema, ele não tem a adoção ela não é uma regra imutável. Sabe, você tem que analisar o casal, tem que saber, tem gente que fala assim, eu preciso adotar uma criança porque meu filho tá muito arteiro. Então ele tá precisando de um irmão e eu não quero mais engravidar. Arruma um cachorro então. Meu Deus do céu, põe o filho no... Você entendeu? Então, psicólogo pra isso tratar que o eu tô te filho. falando. A adoção, gente, é uma coisa séria. Sério. Você colocar... É uma vida. É uma vida, você não pode brincar com isso. De jeito nenhum. Né? Você não pode... Eu conheço criança que é adotada, que é judiada, assim, que... Sim, sabe? explorada. E não é isso. E aí, 6 semanas. Vem com a Emily final de semana, devolve no domingo. E põe ela na caminha chorando. E eu tenho que ir embora, e a monitora fala, tchau. Eu tenho que ir. Daí eu venho de Cambuí aqui chorando. Deus, orando, Jesus, quero minha filha. Até que em junho de 2022, a gente foi para devolver, né? E ela falou assim, não, minto, não foi isso não. Ela falou assim, você precisa que vocês venham aqui na sexta-feira buscar a Emily. Que nós vamos liberar ela para você. Eu lembro que eu não pude na sexta, eu fui sábado de manhã. Aí a monitora falou assim, nossa, ela ficou super ansiosa a noite inteira. Tadinha, nós não pudemos, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que teve uma vez que eu fui no abrigo, Renata, que eu fui pegar ela, e quando eu desci do abrigo, quando você entra no abrigo, você já vem um monte de criança, né? E aí eu desci do carro e sabe quando você vai fazendo assim para as crianças, assim, tipo, não. Mas lógico, não fiz isso. Mas Sim. só que você fala, oi, criança, oi. Aí você fica só. Aí quando eu bati o olho nela, ela estava longe, sentadinha numa escada, assim, colhidinha, estava frio, era inverno. Eu cheguei, eu agachei e falei, vem aqui com a mamãe. E ela já veio correndo, só que na minha frente tinha uma outra menina. Ai, Deus. Só que a minha visão estava nela. E a criança estava em você. Aí a Emily vem, passa a menina na corrida, e aí eu abraço, beijo e deixo a menina de lado. Eu sei que depois a psicóloga veio e falou, olha, dá um abraço, vem aqui dar um abraço nessa mamãe aqui também, né? A mãe da Emily. Aí eu dei uma atenção para ela, Sim. porque a psicóloga ficou chorando. Tadinha. Então, sabe, quem não adota, porque nunca entrou num abrigo. Nunca entrou no abrigo. Porque se você entrar...
você dá vontade de trazer 1, 2, 3, eu crio, é meu, eu vou chamar de filho, é meu. Eu trato a Emily, eu não tenho assim, nossa, eu não posso fazer isso porque eu adotei ela. Não, ela vai apanhar se for preciso, né? Não pode falar também que apanha, né? Não é isso não, gente, né? É questão, né? Hoje em dia é muito difícil, né? Falar das coisas. Tomar cuidado. Mas ela vai, eu vou tratar tudo normal. Ela é minha filha e acabou. Ela é minha filha e ponto. Veio através da adoção? Veio, mas ela é minha filha. Então eu que sei, eu sou a mãe. O Rafa é o pai. Entendeu? Não tem essa coisa, ai, tadinha. Não pode. Não tem nada disso, não. Né? E aí, nesse dia, então, foram algumas experiências que você vai tendo dentro de abrigo. Então, a adoção é uma coisa linda. Eu incentivo quem tem vontade, ou já tem filho, ou não tem filho, adote, ame uma criança. E outra, adoção é salvação. Porque ela não conhecia a palavra, né? E hoje ela ama Jesus. Dança. Ela dança. E outra, ela ama Jesus mesmo. Minha companheira de salinha, né? Ama, né? Ama, companheiraça mesmo. Então eu falo assim, adoção é salvar alguém também das mãos do diabo. Você não sabe o que podia ser, né? E agora, só para encerrar, porque eu sei que eu falo bastante, né? Eu tô com a garganta seca. O que aconteceu para Adriana me ligar? A Adriana foi casar, né? Adriana, casamento marcado para junho. Então isso foi em abril, né? Que a gente foi no congresso de 2022. E aí a Adriana falou assim, eu vou fazer penitência, né? Na igreja católica eles fazem penitência. Vou fazer penitência. E ela começou a tirar um jejum. No que ela tirou esse jejum, ela começou a passar muito mal. Deu anemia nela, de ficar sem comer. Aí ela foi falar com o padre. Aí o padre falou, minha filha, por que em vez de fazer isso, você não vai fazer uma caridade? Não vai fazer o bem para alguém? E era Páscoa. E ela mandou fazer alguns ovos de chocolate. E foi ao abrigo. Meu Deus. Geralmente não pode entrar. Mas naquele dia deixaram entrar para entregar os chocolates. E aí foi onde ela conheceu a Emily, a história dela. E saindo de lá ela já ligou para mim. Você acredita que foi dessa forma que a Emily, nós tivemos o nosso enlace? Lembra certinho. Lembra? Sei que ela foi levar chocolate? Mal você sabia que ela já estava de olho numa mãe. Que coisa linda. E aí Deus me curou através dessa maternidade. Amém, amém. E hoje eu sou apaixonada por Jesus. Eu recebo o que Ele tem para mim. Amém. Eu aceito o que Ele tem para mim. Ele não me deve nada. Deus não me deve nada. Deus não tinha que ter feito diferente. Tudo Ele usou para a glória dele. Tudo Amém. Ele usou para me mudar. Amém. Ele faz sim da estéril mãe de filho. Eu era estéril, sou mãe de filho. Ele faz da estéril mãe de filho. Ele faz que o solitário habite em família. Amém. Deus não tem limite. Deus não tem limite com o que Ele pode fazer. Como que é aquele refrão daquela música, Aline? O pai me adotou. O pai me adotou. Não sei mais o resto. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. É isso mesmo. Ele nos adotou. E nasceu esse livro, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês, tá? O meu filho primogênito também. No mês que eu mandei para a editora, eu recebi a ligação. Era abril de 2022. Quando eu falei assim, aprovei a capa e falei, vamos agora, pode fazer. Ela falou assim, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar. Não tinha visto a capa ainda. A capa eu vi lá. Lembra, Rê, que ela me mandou umas capas? Eu falei, nossa, que capas feias, né? É verdade. Não tinha aprovado a capa ainda, mas eu tava vendo já. Aí, no mês que a Emily nasceu, o livro nasceu. Aí eu liguei, ela falou, olha, eu vou ter que acrescentar um capítulozinho aí, porque minha filha chegou. E essa capa aqui, ela é em homenagem a Emily, essa menina. Na verdade, essa mãe aqui sou eu, sendo curada por Deus, né? Amém. E aí eu escolhi essa menina aqui representando a Emily. Maternidade aos pedaços, porque ainda não é a história de cura, que é a história da chegada dele. Aqui conta até no momento da ligação. O novo livro que eu estou escrevendo, que chama-se
Mãe por inteiro, aí sim, conta a nossa história de vida, de alegria, de E como é que encontro. tá esse livro? Já tá? E eu queria viver um pouco mais dessa maternidade antes Uhum. de lançar o livro, porque senão ia ficar uma coisa muito superficial. Sim, Porque no começo é que nem o casamento, você está vivendo a lua de mel. Aí depois vem os desafios. vem os desafios. E eu precisava viver os desafios E antes como, de... e como é hoje a mãe, Aline? Ai, não sei, como é que é a mãe Aline, filha? Pra ser bem sincera, Ah, não. Melhor não ser tão sincera. Fala. ela era mais boazinha no começo. Palhacinha. É que daí você tem que crescer, tem que pôr no limite. Porque saiu da lua de mel. Saiu da lua de mel, minha filha, tá doida? Mas eu acho que eu sou uma boa mãe, né? Eu tava trabalhando. Obrigada, filha. Eu tava trabalhando muito, eu parei porque eu quero dar mais atenção para minha casa. Sim. Eu quero poder servir mais a minha filha, meu marido. Eu tenho que falar do Rafa também, gente, que, meu Deus, como eu fui privilegiada por ter uma pessoa que ficou do meu lado Com certeza. todo esse tempo. O homem ficou 10 dias sem dormir quando eu tive síndrome do pânico. Segurou. Eu lembro quando eu entrei para cirurgia para tirar o útero, eu chorando, porque eu vou dar filho pro Rafa. Quando ele entrou, quando o médico saiu e falou assim, ó, já tiramos o útero, tá tudo bem com ela, ele fez assim, ó, ai, graças a Deus. Aquilo para ele foi um alívio, não foi uma tristeza. Ai, meu Deus, minha esposa. Uhum. Rafa, você é incrível, você é um marido, você é mais do que eu sonhei, você é mais do que eu podia imaginar. E é um ótimo pai. E é um ótimo pai. Que E você é uma ótima amiga. Você também é uma ótima amiga. Eu aprendo muito. A sua história é linda demais. É um testemunho muito forte. Né? Mostra como que Deus ele está acima de qualquer pensamento Padrão, humano, né? qualquer padrão, qualquer conceito, preconceito, né? Tudo isso que o homem carrega, Deus está acima de todas essas coisas. O amor dele supera todos os traumas. Supera. Né? Cura. Preenche todos os nossos vazios, cura nossa alma por inteiro, né? Porque é um amor que não tem medida, não tem explicação. Não tem para esse Deus. Não gente. tem. Não tem para esse Deus. Eu acho que se você ainda não conhece o amor desse Jesus, eu acho que você está perdendo tempo, sabe? Se entrega a Ele. Não tem para esse Deus. Como Ele tira, Ele faz nascer, Ele faz brotar na terra seca. Ele faz semente brotar. Ele é um Deus de milagre. Amém. Deus é Deus de milagre. Eu sou apaixonada por esse Deus. Amém. E Deus me permitindo, me dando graça enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou falar do amor dele. Amém. Glória a Deus. Porque ele é demais. Glória a Deus. Não tem condição. Não, ele é lindo demais. Aline, então, faz agora uma oração. Amém. Né, para as mulheres que estão aí passando por esse tipo de problema, mulheres que pensam em adoção, né, outras que nem pensam, talvez até hoje não pensavam, mas a partir da sua história, do seu testemunho, amém, né, vão começar a cogitar, cogitar, amadurecer isso no coração delas, né, e vencer essas barreiras em Deus, né, em Deus, porque sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. Não dá. Nós não somos nada, enquanto nós tentarmos vencermos com as nossas próprias forças, seremos derrotados. Verdade. Né? Mas em Deus nós somos mais que vencedores. Né? Então, Cristo é por nós. Né? Então, ora agora nesse momento, né, sobre esse assunto, para a gente estar encerrando nosso podcast. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, todo homem, toda mulher. Amém, Deus. Que está aqui nos assistindo nesse momento, ou que vai assistir posteriormente. E eu clamo, Senhor Deus, a cura do Senhor, a cura das emoções, amém, a cura Deus. do físico, em nome de Jesus. a cura dos conceitos, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas se abram, que essas pessoas se abram para o que o Senhor tem preparado para elas. Amém. Porque os teus pensamentos não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O Senhor tem caminhos de paz para cada um. Sim, e Deus. Muitas vezes a nossa desobediência, a nossa falta de
de temor e até mesmo de comunhão com o Senhor, nos faz andar por caminhos de tantas trevas. É verdade. Pai. Que hoje este homem, essa mulher que está me vendo, principalmente essas mulheres que estão passando por infertilidade, eu profetizo madres abertas, sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres segurando suas bênçãos, seus filhos, se abrindo também para uma adoção, se for o caso. Amém. Eu Deus. declaro, em nome de Jesus, que a adoção não vai ser mais um tabu no meio das igrejas. Sim, Deus. As pessoas vão começar a viver o milagre da vida. Amém. E o milagre da vida não tem padrão, não é de um jeito só. Deus não faz só de um jeito, porque Deus, ele é multifacetado. Ele é Aleluia, um Deus diferente. Sim, ele é um Deus que maravilhoso. faz coisas diferentes e grandiosas acima do que a gente pode pensar. Amém. E que nessa noite, cada pessoa que está aí envolta em qualquer problema de depressão, síndrome do pânico, desiludido com a vida, que possa voltar para o Senhor. Amém. Nós declaramos vidas sendo resgatadas Amém, agora. Deus. Em Sim, nome Deus, de em Jesus, nome vidas de sendo Jesus, tocadas Pai. pelo Espírito Oh, Santo. Deus, sim, Deus. Que as Em nossas nome de histórias Jesus. aqui, e muitas que vão ser faladas nesse podcast, Amém. toquem vidas. Amém. Mudem Em vidas. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Rê, logo vai ter o YouTube para nós, né? Sim. O YouTube já está ficando pronto, nós vamos começar a divulgar o YouTube. Então compartilha, começa a seguir a página do Instagram. YouTube, do Instagram. Podcast Nós e Ele, Instagram. Amém. Ah, também sabe o que era importante a gente falar? Se você quiser entrar com patrocínio, a gente vai aceitar, né, Rê? Não precisamos. Olha, É sempre gente, bem-vindo. eu não sei, mas se o Espírito Santo sentir no seu coração, eu acho que você devia entrar em contato com a Sim. gente para patrocinar esse criação. Estamos muito legal. abertos. Nós estamos investindo em muitas coisas. Nós vamos ter a mesa Equipamento, do podcast, cenário. equipamento, coisas muito legais para acontecer. Amém. E a gente conta com vocês. Amém. Amém. Obrigada, amiga, por tudo. I love you. Beijo. Beijão, Tchau, fica tchau. com Deus. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Um beijão. Tchau.